Salve, irmãos, com a paz do Senhor novamente. Amém! Irmãos, eu confesso que toda vez que a pastora fala, Juliana, você vai pregar, me dá um revertério no meu estômago. Eita, Deus, Mas é um sinal bom, né? Como se fosse sempre a primeira vez. verdade. Eu vou estar lendo aqui em 1 Crônicas 4, do versículo 9 ao 10. Quantos irmãos procuram? Eu queria dar uma notícia da irmã Neide, que eu vi ela no galpão e ela estava um pouquinho melhor, mas ela ainda está com bastante dor nas pernas para poder se movimentar. Então, irmãos, eu gostaria de pedir para que os irmãos, nas orações de vocês, entrassem com o nome da irmã Neide nas orações, porque eu sei, irmãos, e confio no poder que há na oração. E quando há um povo que ora, o céu se move a nosso favor, porque ainda há poder na oração, né? É a forma mais linda de se conectar com Deus. E hoje, o capítulo que eu vou estar lendo, eu geralmente prego como devocionais. Então, o título da mensagem vai ser A Oração Ainda Muda Destinos. Glória a Deus, Deus. aleluia. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e me livrando de todas as minhas dores. E Deus atendeu o seu pedido. Amém. Glória a Deus, pode se sentar, igreja, fica à vontade. Oh, glória. Eu fico muito feliz de receber as irmãs na igreja, sejam bem-vindas. Hoje a maioria dos membros não veio, mas Deus é maravilhoso, que Deus esteja cuidando deles, né? Amém, glória a Deus. A história que nós lemos aqui nessa noite é a história de Jabes. É uma história que muitas das vezes não é tão conhecida assim. Geralmente a gente escuta bastante a história de Jonas, a história de Ana, a história de Pedro. A história de Jabes é uma história que fica mais escondida. Por quê? Porque a história de Jabes ela está no meio de uma genealogia. Quando nós pegamos aqui 1 Crônicas 4, a gente vai ver que a história de Jabes ela está bem no meio dos descendentes de Judá. E no meio de tantos nomes que tem aqui, Jabes é citado. E a história dele, em poucas linhas, é contada. E nós vemos aqui algo extraordinário. Um homem que decidiu não aceitar o seu destino, que parecia que já estava escrito e determinado sobre a vida dele. Como nós lemos na Bíblia, a Bíblia vai nos relatar que Jabes, ele nasceu, e nós sabemos que naquela época, os nomes que as mulheres davam para os seus filhos tinham uma grande representação. Quando José, ele foi dar o nome para os filhos dele, Manassés e Efraim, ele tinha um grande e lindo significado. Mas o nome de Jabes não. A Bíblia vai nos dizer que o nome de Jabes significa: foi com muita dor que eu te dei à luz. O nome dele, desde o início da gestação da mãe dele, já tinha sido colocado como alguém que viveria em meio à dor. Ele foi marcado desde o nascimento por uma identidade de sofrimento, mas ele não se confortou com isso. A Bíblia vai nos falar que Jabes, ele foi o homem mais respeitado de sua família. E eu falando com meu esposo, eu falei assim pra ele: você já ouviu falar de Jabes? E ele falou: não. De onde você tirou esse nome? Eu falei: da Bíblia. Eu falei: você sabia que tinha um decreto sobre a vida dele de dor? Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala que o decreto era de dor, a Bíblia vai falar que ele era o homem mais respeitado. Como isso pode acontecer? Alguém que o decreto é sofrimento. Você nasceu para sofrer. E do nada você é a pessoa mais respeitada da sua família, um grande destaque. Porque ele não aceitou o decreto, ele não se conformou. E no versículo que nós lemos, nós vemos que Jabes nos ensina algo muito poderoso. Em meio a todo o cenário que ele poderia viver, ele poderia aceitar a dor que ele vivia, a dor que o seu nome já tinha sido ali colocado sobre ele, o decreto que era dor e sofrimento. Jabes decidiu orar.
E na sua oração ele fala para Deus: abençoa-me, aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e me livrando. Isso que eu acho lindo, que ele fala assim, ó, e me livrando de todas as dores. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes nos ensinou que não importa como começou a tua história. O posicionamento de Jabes, irmãos, poderia ser como o meu e o seu muitas das vezes. Porque eu vou falar de mim. Muitas das vezes, quando eu vi o meu cenário de dor, e nós éramos mais novos, porque eu e meu esposo a gente casou bem cedo, a gente parava, reclamava, murmurava, discutia, aí culpava até Deus, porque a gente culpa Deus de uma forma assim que não é tão culpando, né? Ah, sabe, eu tô fazendo a minha parte, tem uma promessa, mas Deus, né, ainda não fez a parte dele. Aí a gente quer falar que Deus errou na hora de nos escolher, a gente quer falar que a promessa não foi feita para nós, a gente quer colocar tantos decretos, tantos poréns, tantos questionamentos, e Jabes nos ensina que não. O decreto era dor, e ele fez o que? Se posicionou. Pai, aleluia. Hoje em dia, o que muitos querem, irmãos, é viver milagres. A gente vê igrejas de revelação lotadas. Verdade, Deus. A gente vê igrejas que as pessoas falam muito sobre dinheiro, prosperidade, lotadas. As pessoas querem milagres, mas não querem o Deus do milagre. As pessoas querem viver milagres, mas não querem se posicionar. E eu posso dizer uma coisa para vocês, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vi ninguém que viveu milagre sem um posicionamento, eu não sei vocês. A gente pode vestir uma máscara para os homens e falar, eu sou de Jesus, mas só Deus conhece quem está por trás das máscaras. Só Deus conhece quem somos nós quando a luz da igreja se apaga e a gente tem que ir lá fora. A nossa maior pregação, irmãos, não é aqui na igreja, não é aqui no altar, não é aí embaixo, não é conversando com um amigo numa roda ali de oração, não. Nossa maior pregação é a nossa vida. Glória a Deus. Como as pessoas lá fora têm olhado para mim e para você e falado, ela é uma mulher de Deus. Verdade. É porque eu canto, é porque eu prego, é porque eu danço, é porque eu faço... Não. São as suas ações que falam isso. Jabes, ele podia pegar um momento de dor que foi o decreto sobre a vida dele e se entregado. Pronto, me entreguei. A dor, o sofrimento, ok. Tudo que acontecesse de ruim, ele ia falar que foi por causa do nome dele, que a mãe dele amaldiçoou e seguir a vida. Mas não, ele decidiu olhar para aquilo que era um decreto de dor e falar, ei, o decreto pode ser de dor, mas eu ainda confio em um Deus que faz milagre. O mundo decreta, não dá certo, não tem jeito, não tem solução. Mas eu sei que existe um Deus, e ainda fala que é o Deus de Israel, né? O Deus de Israel, que todo mundo fala que faz, que transforma, que liberta, que restaura. E eu vou atrás desse Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não aceitou a dor, irmãos. E muitas das vezes o nosso posicionamento é se entregar para a dor. Como eu disse, eu me entregava para a dor. E sabe o que acontece? Deus mandava uma provisão porque ele é misericordioso. No outro mês a dor estava lá. Aí eu chorava, reclamava. Deus mandava provisão porque ele é misericordioso. No outro mês a dor estava lá. Porque não era sobre Deus agir, era sobre o meu posicionamento que precisava mudar. Dessa maneira mesmo. E Jabes fala, né? Não importa como começou, o importante é como você se posiciona. E não é diante dos homens não, tá, irmãos? Porque para impressionar as pessoas a gente impressiona rapidinho. É diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele poderia ter aceitado a dor da identidade, passado pelo destino de dor que a identidade carregava, tendo as limitações que foi o decreto que foi colocado. Mas não, ele se levantou sobre os homens, porque ele era respeitado, então ele não vivia uma vida de qualquer jeito. Quando a gente vê que Jabes era respeitado, é porque ele era uma pessoa de boa índole. Porque se eu sou uma pessoa que eu sou ignorante, que as minhas ações não refletem a Deus, quando as pessoas vão olhar para mim, eu não sou uma pessoa respeitada. As pessoas podem ter medo de mim, mas respeitar, isso não é respeito. Medo não é respeito. Em vez de viver uma vida se entregando para o decreto, ele orou. E a oração dele, eu deixei grifado aqui, que são 4 pontos dessa pequena... Gente, é uma oração minúscula. São 3 linhas a oração dele. E essas 3 linhas, elas têm uma grande profundidade. A oração de Jabes vai revelar um posicionamento espiritual que é profundo que nós devemos ter. O primeiro é que ele fala para Deus que o Senhor me abençoe.
Significa que Jabes, ele reconheceu que a verdadeira bênção não vinha dos recursos, mas vinha de Deus. Ele não buscou atalhos, ele não buscou pessoas, mas ele buscou a fonte. E hoje o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos ter uma busca mais íntima com a fonte. Glória a Deus. Porque é muito fácil, irmãos, eu pegar o microfone e cantar, e lá fora a minha vida com Deus ser toda destruída. Verdade, Deus. Dentro da minha casa, eu ser a pessoa que bate, maltrata, xinga, vira a casa do avesso e não edifica. Mas quer edificar na igreja, a gente não pode fazer assim. Nós temos que falar assim: o Senhor me abençoa, mas eu também tenho que buscar essa intimidade de mudanças. E a intimidade da oração, irmãos, ela muda. A gente ora para mudar cenário, mas enquanto você ora, Deus está mudando você. Glória a Deus, aleluia. E aí ele vai para o segundo ponto que ele fala: Senhor, alarga as minhas fronteiras, né, as minhas tendas, porque eu quero ir cada vez mais longe. Ele estava dizendo: Senhor, na minha história o decreto era limitação, mas eu desejo crescimento, eu desejo expansão. E isso fala que Deus, ele tem sempre mais, irmãos, é reconhecer. Às vezes a gente olha, que nem eu falei do armário, quando eu abri, eu falei para minha esposa, falei assim, ele olhou e falou assim, de novo essa situação, eu falei assim: ei, é a última vez essa situação. Estendi a mão no armário, lembro que eu chamei o José e falei: vamos profetizar. Aí o José olhou pra minha cara e falou: poxa, mãe, do nada? Eu falei: do nada. É do nada que a gente faz, irmão. Verdade, Pai, aleluia. Falei pra ele estender a mão, meus filhos estenderam. E a gente profetizou que Deus ia mandar não só recursos, mas também sabedoria para administração dos recursos. Porque eu não preciso só de alimento, eu preciso saber administrar o dinheiro para não faltar mais o recurso. Verdade, Pai. Às vezes a gente fala para Deus: Senhor, eu quero paciência. Aí a paciência não vai cair do céu. Deus, ele pode te fazer ser paciente em algumas situações, mas é tendo situações difíceis que você vai adquirindo paciência. Então eu falei para Deus: Senhor, me ajude a administrar. Porque não adianta o Senhor prover hoje e amanhã estar no mesmo lugar, no mesmo estágio, passando a mesma luta. E Jabes entendeu isso. Então ele falava para Deus: Senhor, o meu decreto é limitado, é pequeno, mas eu conheço um Deus que me ensina a crer e ter sempre mais. Glória a Deus, aleluia. O terceiro tópico que ele fala é que a tua mão esteja comigo. Mais do que bênçãos, irmãos, ele queria algo que muitos de nós às vezes esquece, que é a presença. Verdade. A gente quer carro, a gente quer restauração, a gente quer dinheiro no bolso, a gente quer qualidade de vida. Mas hoje em dia, eu vou ser sincera para vocês, porque direto nas redes sociais, eu trabalho como influenciadora digital, e direto nas redes sociais eu vejo muitas pessoas vindo pedir oração e nunca é pela presença de Deus. Verdade. É para tudo, irmãos, é para tudo, menos para a presença de Deus. Verdade. Menos para que a pessoa tenha mais intimidade com Deus. Você não vê. E ele falou assim para Deus: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Em outras versões está falando: derrame a sua bênção sobre a minha vida mais e mais. Aleluia. Ele não queria só as bênçãos materiais, porque isso passa. Mas a presença do Senhor, irmãos, ela não há de passar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, na verdade, porque sem Deus não há conquistas que fazem sentido. Verdade. Não há nada que dure. Pode ser passageiro, irmãos, mas não dura. Toda conquista que a gente tem sem Deus é uma conquista momentânea. E eu não sei você, mas eu não aceito ter só conquistas no momento. Eu quero ter umas conquistas que eu possa falar para as pessoas. Eu tenho esse testemunho para te contar. Porque eu quero que as pessoas conheçam Deus da forma que eu conheço. E eu falei para os irmãos, a pastora estava aqui, né, ano passado, no culto da gratidão, e eu falei para os irmãos que o que eu busquei no ano de 2025 era que Deus me ensinasse a confiar nele. Glória a Deus. Eu não busquei bens materiais, eu não busquei nada. Eu busquei para que Deus me ensinasse a confiar nele. E foi o pior ano da minha vida. Eita. Foi o ano que as coisas mais apertaram. A minha casa pegou fogo, a pastora lembra? E as pessoas acharam que eu era até doida, porque na hora que apagaram o fogo na casa, eu só ajoelhei e falei: Deus, obrigado. E coloquei o hino da gratidão no celular e fiquei cantando. E as pessoas ficavam assim: meu Deus, por que ela tá cantando? É doida.
E eu falava, Deus deixou tocar no material, mas Ele cuidou dos meus filhos que estavam em casa, não aconteceu nada, a gente percebeu fogo. Quando estava iniciando, então deu tempo da gente sair de casa, resgatar o animalzinho que estava lá, chamou o bombeiro e ninguém se feriu, irmãos. Graças a Deus, Senhor. E aquilo que era para causar uma grande destruição foi um recomeço, que eu falei pro Emerson, agora a gente tem que reformar a casa porque Deus deu uma oportunidade, né? Que faltava era a oportunidade. Aleluia, Senhor. E ali eu vi Deus. E quando meus alimentos faltaram em casa, eu falei pro Emerson, de fevereiro para agora a gente está vivendo, janeiro foi um mês bem apertado, mas de fevereiro para março a gente está vivendo um mês que a gente olha o nosso armário e eu falo, não sei como Deus fez, porque R$300, irmãos, está durando, viu? Não, e eu olho o armário e falo, olha Deus cuidando. Eu até falei para a pastora, o cartão bloqueou, ninguém, não dava para desbloquear, me futuquei e desbloqueei sem querer. A gente usou o cartão de alimentação e deu certo, irmãos, e Deus está cuidando. Glória a Deus. Nunca vi uma compra durar tanto, irmãos, para 4 pessoas, hoje já é dia 24, meu armário tá lá, cheio, Glória a glória Deus, de Deus é bom. Deus. Aleluia. E o quarto ponto que ele fala é, livra-me do mal. Ele não confiava em si mesmo, ele confiava na proteção de Deus, porque a nossa proteção, irmãos, ela é falha. O meu marido, ele me protege, mas quando a casa pegou fogo, ele estava trabalhando, então não tinha ele lá para poder proteger, mas a mão do Senhor não abandonou a minha família naquele momento. Glória a Deus. Parando para refletir sobre a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Quantas das vezes você se encontrou em um cenário que você falava, Deus, só um milagre para mudar. Verdade. E Deus cuidou. Sabe por quê, irmãos? Porque a mão do Senhor está estendida sobre os filhos. Glória a Deus. Nós não somos fiéis a Ele, nós somos tão pecadores. Nós erramos todos os dias, mas Ele permanece fiel a cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. E se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Porque todos os dias, às vezes a gente coloca o tempo para administrar para 50 coisas. E às vezes a gente esquece de pegar a Bíblia, ler, aí faz a oração dos velozes e furiosos, que parece um carro de corrida. Já acabou. Aí Deus olha e fala, não entendi, minha filha, faz de novo que nem eu entendi. Né? De tão rápida que é. E Deus, ele não pede muito de nós. Ele não está te pedindo dinheiro, Ele não está te pedindo sua casa, Ele não está te pedindo bens. O que Deus está pedindo para você é tempo. Verdade. Só que não é qualquer tempo, é de qualidade. Glória a Deus. Às vezes a gente entra na casa do Senhor, fica horas no celular, mandando WhatsApp, conversando. A gente aqui, nós gravamos o culto, né? Nós somos da mídia. Mas uma coisa que eu falo pro Emerson, vão te mandar mensagem, vão perguntar se você está bem, vão te ligar que você não vai atender. Porque na hora que você tem 2 horas para estar no culto com Deus, faça dessas 2 horas o melhor momento do seu dia. Glória a Deus, aleluia, verdade. Em casa é a mesma coisa. Por que muitas pessoas falam assim, é bom orar de madrugada, porque de madrugada tem muito poder. Não é que tem poder, tem menos distração, né? Eu tenho 2 crianças, de madrugada eles estão dormindo, irmãos, então não tem ninguém me chamando, falando, mãe, estou com fome, porque eu não sei o que acontece. Não sei se vocês têm filhos. Eu tenho 2 meninos. E, gente, eu não sei o que aconteceu ali. Acho que foi muito biotônico na infância, me perdi, porque eles comem, gente, igual adulto. Eu acabou de almoçar, já veio no quarto, mãe, tem um pãozinho aí. Fala, pãozinho, meu filho, acabou de comer. Né? Aí eu fico assim, Senhor. Então à noite a gente tem um que menos distração. Eles dormem 10 horas, eu vou fazer minha live de oração, depois eu tiro o tempo para orar com meu marido, que todos os dias nós oramos juntos, quando ele não trabalha, né? Quando ele trabalha a gente ora de manhã. E é um tempo que é tão gostoso, irmãos, porque não tem criança. Não que a criança seja impedimento, pelo amor de Deus. Mas é porque não tem ninguém falando assim, mãe, eu tô com fome. Mãe, o menino bateu lá não sei o quê. Mãe, meu irmão quebrou meu brinquedo. Mãe, não tem. Então, a oração da madrugada, ela não é uma oração poderosa. É que ela tem menos distração. E aí a gente foca mais. Porque ninguém está te mandando mensagem na madrugada. Eu sei que seja muito importante. Então, o que Deus quer de nós é isso. Ele quer mais oração. Ele quer que a gente desça mais na presença dEle. E lembre que Ele não mudou. Nos tempos antigos, Deus fazia milagre. Mas sabe o que mudou de lá para cá? Não foi Deus, fomos nós. Verdade, Deus.
A gente tem tempo para tanta coisa, irmãos. E eu choro tanto na presença de Deus falando isso. Eu falo, Deus me perdoa, porque 10% do meu dia seria quase 2 horinhas. Eu não consigo, e às vezes a gente não tem 2 horinhas. Hoje mesmo um menino resolveu que tinha dentista, fomos lá, ficamos várias horas lá. Então assim, a gente às vezes você acha um tempinho e fala, hoje eu vou fazer tal coisa. Aí o menino machuca na escola, tem que levar buscar, tem que levar a criança no hospital, começa a aparecer um monte de coisa para te atrapalhar. Naquele momento que você falou, é o momento que agora eu vou tirar para fazer alguma coisa. Então assim, Deus ele não quer muito de nós. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer que você dê mortal para trás, que você dê 5 estrelinhas, que você saia na rua fazendo um monte de coisa assim mirabolante. Não, ele só quer intimidade com a gente. Glória a Deus, aleluia. No pior momento, Jairo, ele nos ensinou que o decreto pode ser mudado, porque o homem pode falar o que ele quiser, mas ainda há um Deus que cuida, há um Deus que transforma. Glória a Deus. E o mais impactante nessa mensagem é que no final, Deus, tem escrito ali, né, que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Não foi uma oração longa, não foi uma oração detalhada, mas foi uma oração sincera. Pai, verdade. Uma vez nas minhas redes sociais, uma pessoa me mandou mensagem e falou: Juliana, eu estou buscando restauração no meu casamento e eu preciso que você me mande a oração mais forte que você tiver. Falei, vou te mandar. Falei, você vai pro teu quarto, ajoelha e fala para Deus tudo que você está sentindo. Aí ela, tá, e a oração? Eu falei, é essa. Porque ninguém vai saber falar para Deus, irmão, que você precisa mais do que você. Não é verdade? Eu tenho um problema. O problema é de quem? Meu. Você pode interceder por mim, mas a oração mais poderosa é a que eu faço com sinceridade, porque é onde eu vou me rasgar para o Senhor e vou falar, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou me sentindo assim, 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 eu preciso que o Senhor entre provisão. Então assim, a intensidade do poder da oração não é algo mágico, mirabolante, é sinceridade. Verdade, Pai. Então Jabes foi marcado por dor, mas desde o nascimento fez uma oração mais simples quando cresceu. Uma oração simples, mas profunda. E Deus mudou a história dele. Expandiu a sua vida e nos trouxe uma lição. Que você e eu não precisamos aceitar o rótulo e os decretos do mundo. Porque isso não determina o nosso Deus em nós. Verdade, Deus. Ana era estéril. E ela sofria muita humilhação dentro da sua casa. Ela se derramou na presença do Senhor, aonde a sua oração era em muitas lágrimas. E Deus, ele respondeu a oração de Ana e também do povo. E gerou Samuel. E uma coisa que Ana nos ensina é que Deus, ele transforma a sua maior vergonha em honra. Glória a Deus. Mas quando? A entrega verdadeira. Verdade, Pai. Salomão pediu a Deus sabedoria ao invés de riqueza. Se Deus te perguntar, hoje a pastora fez uma pergunta aqui no início do culto, se alguém te perguntar se você quer 10 minutos com Jesus ou você quer R$1 milhão, o que você responderia? Deus perguntou isso para Salomão, mas não perguntou se ele queria ele, né? Perguntou se ele queria, o que ele queria. Ele podia falar qualquer coisa, irmãos. Se fosse meu marido, ele ia falar, eu preciso de uma moto. Se fosse meus filhos, eles iam falar os brinquedos que eles querem. Porque às vezes a gente esquece do mais importante. E ele falou sabedoria. E Deus não só deu sabedoria, como também honrou com riquezas e honra. Por quê? Porque quando você pede algo para Deus e o seu coração